Meus queridos, a legalização do aborto porá fim nas clínicas clandestinas. Bom, esse argumento ele parte de uma falsa premissa de que existe uma distinção clara entre o aborto seguro, realizado em clínicas credenciadas e bem equipadas, e o aborto clandestino, esse sim, inseguro e realizado à margem da lei. Bom, o fato, querido, é que não existe aborto seguro. O aborto é um procedimento invasivo, com efeitos colaterais bem documentados. A exemplo, o Dr. Bernard Nathanson, no seu livro A Mão de Deus, ele faz questão de dizer que hoje já se sabe que existe uma clara relação entre aborto e câncer de mama, que milhares de mulheres de fato se tornaram estéreis em consequência de abortos mal feitos, e que a taxa também de mortalidade entre mulheres que buscam um aborto após a 13ª semana de gestação é maior, excede a mortalidade periparto. Independente de ser realizado em uma clínica equipada ou em um ambiente menos estruturado, o aborto ele envolve riscos. Embora o ambiente influencie sim a probabilidade de complicações, o risco não é eliminado por completo, mesmo em uma clínica credenciada e equipada. Um exemplo muito claro disso, ilustrativo, é o caso do Nepal, onde mesmo apesar da legalização do aborto, o país ainda registra altos índices de mortalidade materna e de complicações graves decorrente aos abortos legais. Isso demonstra que a legalização por si só não garante a segurança plena do procedimento. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Além disso, defender que crianças sejam mortas em clínicas credenciadas e equipadas para evitar que mulheres morram em clínicas clandestinas é tão absurdo quanto a polícia se orgulhar de matar inocentes para evitar que eles sejam assassinados por bandidos, não é mesmo? Trata-se essencialmente da legalização da morte, desde que ela seja conduzida por um agente oficial e reconhecido pelo Estado. Esse tipo de lógica, ele abre um caminho perigoso, e para um tipo de totalitarismo onde existe a institucionalização da violência e a normalização, sob o pretexto de segurança e bem-estar, da morte dos indesejados. E olha, também é questionável que a legalização ela eliminaria esse mercado clandestino de abortos, pois a legalização não erradicou, isso não funcionou com cigarros, com bebidas, que continuam a proliferar aí aos montes a bebida e cigarro clandestino, mesmo que esses produtos sejam legalizados. Basta aí você fazer uma rápida pesquisa na internet que você vai encontrar mega operações da Polícia Federal combatendo o tráfico desses itens impulsionados por questões fiscais, por exemplo. Querido, sempre haverá quem busque vantagens econômicas na clandestinidade, seja por meio da evasão de impostos ou pela falta de cumprimento de normas sanitárias que elevam os custos operacionais, sempre vai haver alguém procurando o lucro. Mesmo que o aborto seja legalizado e clínicas especializadas atendam aos mais altos padrões exigidos, isso não eliminará do mercado aqueles que oferecem serviços mais baratos e à margem da lei. E, inevitavelmente, quem vai sofrer com isso? As mulheres mais pobres vão ser as mais prejudicadas, vão ser as que estarão expostas a procedimentos precários, perigosos, porém mais acessíveis e ao seu padrão econômico. A clandestinidade continuará a existir justamente onde a vulnerabilidade é maior e vai perpetuar, assim, o risco que a legalização se propôs a eliminar. Pode parecer que, então, a solução seria ofertar isso no SUS. Então, vamos ofertar o aborto pelo SUS e isso vai resolver o problema, evitando, então, que mulheres pobres recorram a clínicas clandestinas por falta de recurso. Olha, no entanto, muitas mulheres preferem o anonimato de uma clínica clandestina a ter que enfrentar a exposição pública de um procedimento feito no SUS.
mulheres que temem que ao utilizar aí o sistema público, as suas vidas pessoais sejam expostas, seja por precisarem esperar em filas ou por terem os seus dados registrados em formulários e vinculados aí à prática de aborto. Enquanto isso, as mulheres mais ricas continuarão viajando para o exterior, como dizem aí o argumento dos abortistas, sem precisar esperar em fila, sem que tenha seus dados registrados e podendo fazer aí o procedimento com maior discrição e anonimato. Assim, a legalização não eliminaria a desigualdade, mas perpetuaria um cenário onde as mulheres mais pobres se submeteriam a condições mais arriscadas, seja por restrições financeiras, seja por necessidade de preservar a privacidade, e estaria instalado um caos ainda maior. Outro ponto a se considerar é o seguinte: que tipo de médico vai trabalhar numa clínica de abortos? Quem, depois de estudar tantos anos para preservar a vida, a saúde humana, depois de fazer o juramento de Hipócrates, vai escolher aí se tornar um agente da morte? Mais uma vez, vou citar aqui o Dr. Bernard Nathanson, que ele descreve, em um dos seus livros o corpo médico da clínica de abortos que ele dirigiu. É uma das maiores clínicas de aborto nos Estados Unidos. Ele diz assim, abre aspas para o Dr. Bernard Nathanson: o corpo clínico era, numa palavra, deplorável, consistindo numa extraordinária variedade de bêbados, drogados, sádicos, tarados, incompetentes e perdedores. Pelo menos um deles era foragido da justiça, com o FBI em seu encalço. Então, essa realidade não é difícil de compreender. Poucos são os médicos que, após anos de formação sobre como preservar a vida, passando aí por longas residências em hospitais, enfrentando situações desafiadoras para salvar os pacientes, vão decidir dedicar a sua carreira a uma prática que contradiz diretamente esses princípios. Assim, é muito provável que muitas clínicas de aborto atrairiam profissionais insensíveis que já não se preocupam genuinamente com o bem-estar dos pacientes e olham para o procedimento do aborto apenas como mais uma forma de obter renda. Ou seja, a desumanização do ambiente clínico, num caso desse, é um risco real e vai resultar numa assistência médica precária, indiferença em relação aos pacientes, especialmente aquelas mais vulneráveis. Mas, para além das conclusões abstratas dessa lógica, nós temos também um exemplo prático, que é o exemplo da Espanha, que está aqui para desmistificar a crença de que a legalização do aborto vai eliminar o mercado clandestino, A Espanha hoje sofre com o problema dos abortos clandestinos. O mercado, se estima que o mercado clandestino hoje seja mais forte do que nunca. O mercado de abortos ele cresce com a descriminalização do aborto, acontece em 2010, e entre 2011 e 2017 você tem um grande aumento dos centros clínicos aborteiros na Espanha. Ele passa de 176 para 212 em todo o país. E isso, lógico, com a legalização do aborto em 2010, que passou a permitir o aborto sem causa, sem apresentação de qualquer justificativa. Mas o que os dados ali na Espanha parecem sugerir? Que a legalização não resolveu o problema. Embora houve um aumento de número de clínicas registradas, credenciadas, mesmo com a legislação mais permissiva, o que acontece é que o aborto clandestino não desapareceu e cresce em taxas absurdas, causando aí a mortalidade materna nesse caso. Portanto, a conclusão é que a descriminalização do aborto impactaria, sobretudo, mulheres mais pobres e marginalizadas que, por situações adversas, tenderiam aí a buscar serviços de menor custo e maior anonimato. Essas mulheres, então, correriam o risco de ser atendidas por profissionais de competência duvidosa, motivados apenas por interesses financeiros e insensíveis à condição da própria mulher. A legalização do aborto não traria benefício social algum ou nenhuma melhoria significativa na saúde da mulher. Pelo contrário, as consequências recairiam mais pesadamente
sobre as classes que deveriam ser amparadas e protegidas pela lei. Não se deixe enganar.